Você com certeza já viu testemunhos, pregações de pastores, pastoras, líderes, enfim, que afirmam ter ido ao céu ou ao inferno, ter visto fulano, ciclano, enfim. Você acredita nesse tipo de discurso? Você acha que realmente as pessoas foram arrebatadas e tiveram uma visão extranatural? No vídeo de hoje eu quero comentar uma fala de uma pastora muito conhecida na internet que afirma ter visto Michael Jackson e outras estrelas no inferno sendo atormentadas. Vem comigo, vamos trocar uma ideia, mas só vem se estiver com a mente aberta, senão nem adianta. Bora lá? Bora! Bora! E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, eu quero convidar você, inscreva-se, acione também as notificações e vem comigo em todos os conteúdos. Já é inscrito, meu muito obrigado, um ósculo santo, que Deus te abençoe imensamente. Deixa também aquele like da Victory, porque ajuda imensamente esse pequeno canal a crescer. Lembrando que o like da vitória também mostra pro YouTube que tipo de conteúdo você gosta de consumir. Então todo mundo ganha com o like. Você, eu, o criador de conteúdo, o YouTube, enfim. Vamos junto! Uhul! Quero convidar você também para conhecer as nossas redes sociais. Nos siga por lá também. Aqui embaixo estão todos os links na descrição do vídeo, da página do Facebook, do Instagram, do Twitter, do grupo do Telegram, enfim, corre lá e segue o De Tal Maneira também nas redes sociais, dá uma força para nós divulgarmos os nossos materiais também pelas redes afora. Em especial o Instagram, que é onde eu coloco curiosidades dos bastidores, né? Posto diariamente gravuras, não só aqui do nosso trabalho, como também para reflexões, textos, stories, directs, respondo perguntas diretamente de vocês. Corre lá e segue a gente no @detalmaneira e corre com a gente em todos os conteúdos, valeu? É claro! Pois bem, galera, não é de hoje que nós vemos discursos de líderes, pastores, pregadores, evangelistas, pastoras também, a respeito de novas revelações ou de coisas que Deus haveria mostrado apenas para eles, que é o caso, por exemplo, do arrebatamento, tanto ao céu quanto ao inferno. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês dois pontos. Primeiro, o meu argumento não é contra pessoas. Em momento nenhum eu quero embater as pessoas. Eu quero aqui me ater sempre ao campo argumentativo, campo das ideias. Nunca contra um outro ser humano, um outro semelhante. Por mais que nós pensemos diferente, isso não faz de nós inimigos. Não! Segundo ponto é, eu creio que Deus também fala com as pessoas hoje diretamente, né? Mostra, dá visões, dá entendimento. O que eu não creio é que Deus coloque alguma revelação fora do que já está nesse livro bonitinho aqui. Se não está nas escrituras, não tem peso soteriológico, não tem peso de revelação, não existem novas revelações. Não existe um novo evangelho, não existe evangelho 2.0 versão 2020. Não existe uma nova versão do Cristo, não existe uma nova versão de como ser salvo o ser humano, não existe uma nova versão de como o homem deve proceder à sua fé. Isso já está revelado nas escrituras, isso já está consumado no Cristo, entendeu? É verdade. Então, como disse, creio que Deus fala com as pessoas, mas não a peso de novas revelações. Pois bem, meus queridos, como disse, a pastora fez um vídeo, né, dizendo que foi ao inferno, arrebatada ali em espírito, e viu pessoas famosas, dentre elas ela cita o Michael Jackson, ela cita Dom Pedro. Ela cita uma galera pesada aí, né? E diz que essas pessoas estariam sendo atormentadas ali no Hades e tudo mais, aquela coisa toda. Como eu disse, não é de hoje que esses tipos de pregações ganham notoriedade. Eu quero fazer uma meia-culpa aqui também. No início da minha conversão, uma das coisas que eu mais gostava de ver e de ouvir eram esse tipo de testemunho, porque eu ficava muito assombrado, eu ficava impressionado, achava muito legal o fato de pessoas terem tido experiências sobrenaturais, e aquilo me enchia os ouvidos e os olhos e eu ficava bastante deslumbrado com aquilo. E realmente muitas pessoas ainda nos dias de hoje gostam de ouvir essas revelações. Pensa comigo um minuto. Se nós crermos que existe um lugar onde as pessoas estão sendo atormentadas pelo diabo e seus anjos, nós estamos atribuindo poderes ao diabo que ele não tem. O poder, por exemplo, de ser senhor do inferno. Nós sabemos que o inferno foi criado por Deus. Justamente o diabo e seus anjos encabeçam a lista daqueles que serão destruídos no lago de fogo. Então não faz sentido
Deus dá o regimento, por assim dizer, do inferno ao diabo, sendo que o próprio diabo será destruído junto ao inferno no lago de fogo. É muito aquele pensamento mitológico, né, de que existem deuses para cada coisa, né? Na mitologia grega existe o deus do amor, o deus da guerra, o deus do fogo, o deus da água, enfim. E muitas pessoas atribuem essa questão do inferno na regência do diabo muito herança dessa questão da visão mitológica. Não, o diabo não tem regência sobre porcaria nenhuma. Aliás, a única coisa que esse infeliz fez foi a mentira. Apenas para citar para você um dos versos que as pessoas mais usam, né, para dizer que o inferno é eterno, que o tormento é eterno, é aquele texto de Mateus onde diz que o fogo queima eternamente e tudo mais. No contexto desse verso, o que está sendo eterno no contexto aqui? O fogo ou o sofrimento? Porque se for o sofrimento, então a pessoa não seria destruída, ela estaria queimando eternamente. Agora, se é o fogo, nós atribuímos a alegoria de que esse fogo é o juízo de Deus. A destruição é eterna. A sentença dada por Deus sobre essas pessoas é eterna. A exemplo, Sodoma e Gomorra. Também existe um trecho que diz que o fogo de Sodoma e Gomorra está queimando eternamente, que a fumaça está subindo eternamente. Eu pergunto a você, lá no lugar, geograficamente, onde estavam Sodoma e Gomorra, tá pegando fogo lá até hoje? Tá subindo fumaça de lá até hoje? Não, que coisa absurda. É óbvio que não. Entretanto, esse texto diz que a sentença dada por Deus ecoa perpetuamente. As pessoas sempre se lembrarão do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então, eternamente, a fumaça de sua vergonha, ou seja, a fumaça da sentença de seu pecado, sempre será lembrada. Não necessariamente é literal, o fogo está queimando eternamente. Só que muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa, né? Como eu disse, é um assunto bastante técnico e precisa ter bastante desapego com a religião para falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do que disse a nossa querida pastora. O vídeo original tem mais de 40 minutos. Se você tiver a curiosidade de assistir, eu vou até deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada e conferir com seus próprios olhos e ouvidos. Mas se liga só no que disse a nossa querida pastora. Soltou! Pelo amor de Deus, não blasfeme, porque você vai pro inferno. Não blasfeme, não toque nas revelações do Senhor. Em mim você pode até tocar, mas nas coisas de Deus não se toca quando não se tem conhecimento. Eu conheci eles pela roupa, como eles eram aqui na terra. Então conheci Dom Pedro II, Dom Pedro I e outros que estavam no inferno, dessa época da escravatura. E o Senhor me disse, eles estão aqui por causa da escravatura, dos seus adultérios, da maçonaria, dos seus roubos de terra. Oh, glória a Deus! E eu fiquei ali procurando ver a Princesa Isabel e outros conhecidos da história. E eu não vi. Pedro Álvares Cabral eu não vi. Mas outros que são conhecidos da história, estão até nos livros, né, de história que a gente estuda, estavam lá. Até um escravo que é pintado pelo pintor Rugendas, ou Debret, sei lá. Eu vi ele lá no inferno, que era um escravo feiticeiro. Ele fazia feitiço contra os seus senhores da época. Então ele estava lá, ele era escravo do engenho. De cana, de açúcar, ele estava lá. Acendendo forno, né, um escravo. Fazendo garapa de cana, não sei. E ele estava lá também no inferno, dentro do fogo do inferno. E esses outros, que eram os políticos, os reis, imperador, tava tudo lá dentro dos tachos, eles corriam querendo chegar na borda. As carnes caem dentro daqueles tachos, os pedaços de carne. Aí volta, o corpo normal, começa tudo de novo, é uma tortura tremenda. Alguém pode dizer, mas o inferno não existe, ou que engano cruel, como existe, irmão. Todos estão dormindo no sono da morte para despertar na ressurreição. Mentira, que está dormindo é a carne. Glória a Deus, nós somos eternos, como Deus é eterno. Depois que a gente sai desse corpo, você é o ser verdadeiro que você é. Glória a Deus, criado à semelhança de Deus. Nada na Bíblia Sagrada enfatiza o sono da alma. Não existe. Você está consciente, ou no céu ou no inferno. Assim como essa senhora faz em seu discurso, muitos pregadores, como eu disse, que se atêm a essa questão de novas revelações, de que Deus o arrebatou, de que Deus o levou ali ou levou lá, eles sempre vêm com essa história de que você não pode desacreditar de mim, senão você está blasfemando. Essa senhora usa a expressão, olha, você pode me criticar, mas não blasfeme contra Deus. Blasfemar contra Deus, nós sabemos, de acordo com esse livro bonitinho aqui chamado Bíblia, nós sabemos que blasfemar contra Deus é não crer no Cristo, né? Desacreditar nas obras do Espírito Santo, da própria revelação da palavra. Quando você não acredita em algo que está fora da Bíblia, você não tem como blasfemar, porque não é palavra de Deus, meu amigo. Essas novas revelações, ou como eu carinhosamente costumo chamar de revelamentos, não tem peso soteriológico, não tem o peso da Bíblia, não tem o peso da palavra do Cristo, não tem o peso do sangue de Jesus. Então, eu desacreditar de falácias e invencionices, eu não estou blasfemando contra o Espírito de Deus, porque essa senhora, assim como todos os pregadores, não são
Deus. Eu vou te dar uma explicação bastante simples, sem me ater à parte técnica, mas você pode conferir na Bíblia e ver que o que eu estou falando tem base teológica, bíblica, fundamentada nas Escrituras. Mas o que vai acontecer no grande dia do julgamento, né? Aqueles que já se foram serão ressuscitados, uns para a eternidade com o Deus Altíssimo e outros para a condenação, tida como condenação eterna. Explico. Os salvos eu acho que você já entende o que quer dizer. Agora, aqueles que serão ressuscitados para a destruição eterna, o que isso quer dizer? A condenação deles para o tormento, onde haverá choro e ranger de dentes, não será para a eternidade, porque a eternidade é apenas para aquele que é salvo. Ele será, sim, sentenciado à penalidade do inferno, entretanto, a sua alma será destruída, ou seja, deixará de existir. Não faz sentido você apregoar a eternidade da condenação, porque mesmo a eternidade de sofrimento é uma eternidade, e a eternidade é só para os salvos. Sem falar no nível de sadismo de um Deus que veria as pessoas sofrendo pela eternidade. E a própria Bíblia não dá base para nós crermos nesse tipo de sadismo. Deus Altíssimo não tem prazer algum no sofrimento e na destruição do ímpio. Porém, como sentença, a sua sentença é eterna, ou seja, uma vez sentenciado à condenação, não tem volta. A palavra de Deus é quem é eterna, a sentença dada por Deus é quem é eterna, o fogo é eterno, a vergonha vai subir eternamente, mas a matéria do ser humano, ou a alma, espírito, como você queira acreditar, essa será destruída. Não estará eternamente sofrendo, tá bom? Lembre-se do exemplo que dei de Sodoma e Gomorra. A fumaça de Sodoma e Gomorra vai subir perpetuamente. Tá queimando até hoje? Ou algumas passagens que dizem que o portão de Jerusalém queimará para a eternidade. Tá queimando o portão lá até hoje? Eu disse que não ia falar da parte técnica porque ia ficar meio pesado, mas enfim. Vamos lá. A palavra inferno, ela não existe nos originais. É o quê? Isso é uma transliteração feita pelo latim. E nós temos 4 palavras que são atribuídas à mesma tradução da Vulgata Latina, que foi traduzida para inferno, que são as palavras originais, sendo elas Sheol, que quer dizer sepultura, Hades, que também quer dizer sepultura ou lugar de sepultamento dos mortos. Temos também a palavra Geena, que é a transliteração de Inon, do original hebraico, que quer dizer um vale, que era um lugar que a cultura judaica, onde eles usavam para jogar os corpos mortos ali e jogar coisas que eles atribuíam como imundas. Esses corpos eram ateados fogo, enfim. Até por isso, a ligação entre o fogo eterno e o lugar de sepultamento era uma questão cultural judaica. E a 4ª palavra usada também era o Tártaros, que era uma palavra, inclusive, que o apóstolo Pedro usa atribuída aos anjos caídos. Então veja só, você tem 4 palavras distintas usadas pelo mesmo termo na Vulgata Latina. É óbvio que existe um contexto para cada uma dessas atribuições. Mas enfim, vamos resumir tudo. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você crê realmente que as pessoas tiveram esse tipo de arrebatamento, que foram ao céu, foram ao inferno, que Deus mostrou realmente um regimento do diabo e seus anjos sobre o inferno e no sofrimento das pessoas? Você acha que realmente o fogo é eterno, literalmente? Lá em Sodoma e Gomorra tá queimando até hoje? Os portões de Jerusalém estão queimando até hoje? Dá uma lembrada lá do texto de Daniel 12, que diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja que a atribuição do eterno aqui é para vergonha, como disse, ou seja, a sentença de pecado eternamente vai ecoar, não necessariamente a pessoa vai sofrer eternamente, mas enfim, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você crê que realmente esses caras viveram essas experiências, ou você crê que apenas a revelação da palavra é que realmente é a revelação de Deus para o homem? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Para eu saber que você esteve comigo até o fim desse vídeo, deixa aí a palavra revelação. E em cima disso a gente vai trocando ideia. Sempre no campo argumentativo, sem ofender o coleguinha, hein, gente? Pelo amor de Deus, olha o amor ao respeito ao próximo aí, por favor. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, todos os links na descrição desse vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe imensamente. Até o próximo vídeo. Valeu!